Olá, pessoas! Então, nosso assunto de hoje é colisões. Mas antes de falar desse assunto propriamente dito, né, vamos iniciar com os conceitos prévios, né, que a gente precisa para poder estudar o tema principal aqui. O primeiro assunto aí é quantidade de movimento. Então, o que vem a ser a quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Que depende da velocidade e da massa de um determinado corpo. Quanto maior a velocidade ou a massa desse corpo, maior vai ser a sua quantidade de movimento. Então, por ser uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento, ela acompanha a direção e o sentido da velocidade, ok? Então, lembrando que as unidades que devem ser usadas são sempre dentro do sistema internacional. Então, velocidade é metro por segundo, massa, quilograma e quantidade de movimento, quilograma metro por segundo, ou, que é equivalente, Newton vezes segundo, ok? Segundo assunto aí, resumidamente, né, é o impulso. Impulso também é uma grandeza vetorial que depende da força e do intervalo de tempo que essa força foi imposta aí no corpo. Então, quanto maior for o intervalo de tempo de atuação dessa força, maior vai ser o impulso dado ao corpo, tá? Então, o impulso, por ser uma grandeza vetorial, também acompanha a direção e sentido da força, que também é vetorial. Tempo, a unidade é o segundo, força é o Newton, o impulso, Newton vezes segundo, como a gente já viu aqui anteriormente, pode ser equivalente, ou melhor, é equivalente, né, a quilograma metro por segundo. Então, tanto quantidade de movimento quanto impulso, a gente pode usar essas duas unidades aí, tá? O teorema do impulso, ele relaciona o impulso com a variação da quantidade de movimento. Mesmo porque quando você exerce uma força, né, num determinado corpo, o que vai acontecer? Você vai variar a velocidade desse corpo. Então, se esse corpo está variando a sua velocidade, ele vai ter uma variação da quantidade de movimento, já que a quantidade de movimento está ligada à velocidade. Depende da velocidade. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Nós temos essa relação, né? Conservação da quantidade de movimento. Então, sempre que eu tiver um conjunto de corpos isolado de forças externas, a gente vai ter a conservação da quantidade de movimento, onde a quantidade de movimento total antes de uma colisão, tá? Antes de um choque, é igual à quantidade de movimento total depois da colisão. Então, como assim total? Para você ter uma colisão, para você ter um choque, você precisa de mais de um corpo. Então, a quantidade de movimento total é a soma das quantidades de movimento, soma vetorial, né? É a soma vetorial das quantidades de movimento antes igual a soma da quantidade de movimento depois de todos os corpos, né? No caso. Lembrando que a gente precisa prestar atenção, né? Nos vetores aí. Aqui a gente vai trabalhar apenas com sistemas unidimensionais, então numa única direção, né? Então a gente só precisa prestar atenção no sinal da velocidade, tá? Lembrando que por convenção a gente utiliza o sinal da velocidade positivo quando ela vai para a direita e negativo quando ela vai para a esquerda. Agora vamos entrar aqui em colisões, né? Nós temos 3 tipos de colisões. A colisão ela é classificada de acordo com a conservação da energia mecânica, que nesse caso aqui, a nossa energia mecânica vai ser a nossa energia cinética, tá? Então, nós temos colisões elásticas, inelásticas e parcialmente elásticas.
Em todas elas a gente vai ter a conservação da quantidade de movimento. No entanto, a conservação da energia mecânica nem sempre vai acontecer, tá? Então, pela conservação da energia, eu posso classificar o meu tipo de colisão. Uma outra maneira também da gente saber se a energia se conserva ou não é pelo coeficiente de restituição, que é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade, que relaciona a velocidade de afastamento com a velocidade de aproximação. É a razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Essa velocidade de afastamento e essa velocidade de aproximação são velocidades relativas, ok? Então, por exemplo, coloquei aqui uma situação antes e depois, que nem sempre vai acontecer dessa maneira, né? Coloquei os dois aqui se deslocando para a direita, né? O móvel A e o móvel B, onde eles vão colidir. Então, aqui, antes da colisão. O móvel A, se eles vão colidir, obviamente, a velocidade inicial de A é maior que a velocidade inicial de B, né? Então, a velocidade de aproximação vai ser a velocidade inicial de A menos a velocidade inicial de B. Se o móvel B estivesse indo no sentido oposto a A, né? Contrário aqui, para a esquerda, essa velocidade de B, ela teria um valor negativo. Então, na hora de calcular a velocidade de aproximação, ficaria velocidade inicial de A menos a velocidade inicial de B, né? O sinal da equação e o sinal da velocidade, que seria negativo se tivesse no sentido oposto. Após a colisão, pode acontecer diversas situações, né? Eles podem ir para lados opostos, eles podem seguir separados, né? Com velocidades distintas no mesmo sentido que estavam, ou eles podem parar, né? Cessar o movimento. Então, várias possibilidades de acordo com a colisão, de acordo com o choque que está acontecendo. Nessa situação, eu coloquei aqui, após a colisão, eles permanecem no sentido que estavam. Então, a velocidade final de A, velocidade final de B, após a colisão. Velocidade de afastamento também é calculado por B. Agora tem uma velocidade maior, né? Porque A exerceu uma força sobre ele com a colisão, né? Impulsionou B. Então, o B tem uma velocidade maior. Então, agora é velocidade de B menos a velocidade de A, prestando sempre atenção no sinal, caso a velocidade seja no sentido oposto. Dividido, então, a velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação, nós podemos ter um coeficiente de restituição igual a 0, que é o valor mínimo, né? Igual a 1, que é o valor máximo, ou valores entre 0 e 1. O que acontece na colisão elástica? Na colisão elástica, a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento, ok? Então, o coeficiente de restituição vai dar um valor igual a 1, onde conserva totalmente a energia mecânica e a energia cinética. Então, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, tá? Os corpos se separam após a colisão. Então, na colisão elástica, os corpos se separam após a colisão. Uma coisa interessante da colisão elástica é que, se os corpos possuírem mesma massa, eles trocam as velocidades. Então, por exemplo, se o corpo A estava com uma velocidade de 5 metros por segundo e o corpo B com uma velocidade de 3 metros por segundo, eles têm mesma massa. Ao colidirem numa colisão elástica, o que tinha velocidade de 5 metros por segundo passa a ter 3, e o que tinha velocidade de 3 metros por segundo passa a ter 5. Então, isso acontece quando eles possuem mesma massa. Numa colisão inelástica, eu vou ter a máxima perda de energia mecânica. Roberta, não vai ter nenhuma energia mecânica? Não vai ter nenhuma energia cinética? Não vai ter movimento?
Não necessariamente. Após a colisão, eles podem parar, cessar o movimento, mas isso nem sempre acontece, tá? Então, isso acontece só numa situação específica. Mas ele vai ter a máxima perda de energia. A energia, ela se dissipa em forma de calor, em forma de som, tá? Os corpos permanecem unidos após a colisão. Então, sempre numa colisão inelástica, os corpos permanecerão unidos após a colisão. E a velocidade de afastamento, se eles vão ter a mesma velocidade final, né? Se eles ficam unidos, velocidade de afastamento é zero, né? Porque a velocidade de B e A vai ser a mesma. Então, velocidade de afastamento é zero. Pegando na equação aqui do coeficiente de restituição, se a velocidade de afastamento é zero, o coeficiente de restituição vai dar zero também. A colisão parcialmente elástica, ela tá entre as duas ali. Conserva a quantidade de movimento, né? Todas elas. Parte da energia mecânica é dissipada em forma de calor, em forma de som. Mas não é a perda máxima, né? Somente um pouco dessa energia dissipada. Os corpos se separam após a colisão. Então, olha só. Na inelástica, os corpos permanecem unidos. Na elástica, eles se separam também. Só que na elástica, a energia é totalmente conservada. Na parcialmente elástica, parte da energia é dissipada. Então, a energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial, tanto na parcialmente elástica quanto na inelástica, porque perde energia, tá? Somente energia igual na colisão elástica. A velocidade de aproximação é maior do que a velocidade de afastamento, né? Porque antes eles têm uma velocidade inicial, né, maior, porque parte dessa energia ela se dissipa, se perde, entre aspas, né, como a gente já falou, e o coeficiente de restituição vai ficar um valor entre 0 e 1, ok? Então, no nosso próximo vídeo, eu resolverei alguns exercícios com vocês com o intuito de fixar esse conteúdo aí que foi dado, ok? Até o próximo!